Meu próprio pai acabou com minha infância aos 8 anos quando sussurrou no meu ouvido: "Esse vai ser nosso segredinho, princesinha." Aquela noite foi só o começo do meu pesadelo. Olá, meus queridos. Me chamo Marlena, mas podem me chamar de Vó Lena. Tenho 68 anos e nasci no interior de São Paulo, em 1957. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei dentro do meu coração por mais de 60 anos. Uma história que nem meus filhos conhecem por completo. Antes de começar, queria fazer uma pergunta de coração para vocês. Quem são as pessoas mais especiais na vida de vocês? Deixa aí nos comentários para eu saber mais sobre vocês, queridas. Também comentem de que cidade vocês estão vendo esse meu relato de vida. Lembrem-se de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Isso me apoia muito. Agora, vamos continuar. Nossa casa era simples, mas bonita. Ficava no bairro Campos Elíseos, um lugar que na época era cheio de famílias trabalhadoras. Meu pai, Antônio, era mecânico e tinha uma oficina pequena nos fundos de casa. Minha mãe, Aparecida, trabalhava como costureira, fazendo ajustes e pequenos consertos para o bairro inteiro. Éramos o que as pessoas chamavam de família de bem, aquelas que vão à missa todo domingo, que mantêm a casa limpa, que não devem nada a ninguém. Eu era filha única. Um presente de Deus, minha mãe sempre dizia. Ela tinha tido 3 abortos espontâneos antes de mim, e os médicos falaram que era quase impossível ela ter filhos. Quando nasci, foi uma surpresa tão grande que meus pais me tratavam como um milagre. Marlena é nosso tesouro, meu pai falava para as visitas. Não tem dinheiro no mundo que pague o sorriso dessa menina. E eu sorria muito quando era pequena. Gostava de brincar com minhas bonecas de pano que minha mãe fazia, de correr pelo quintal perseguindo as galinhas, de desenhar com giz na calçada em frente de casa. Era uma criança feliz, daquelas que acreditam que o mundo é bom e as pessoas só querem o nosso bem. Como éramos enganados. A primeira vez que notei algo estranho, eu tinha 6 anos. Estava tomando banho quando meu pai entrou no banheiro sem bater. Fiquei sem graça, tentei me cobrir com as mãos, mas ele disse: "Que bobagem, Marlena. Sou seu pai. Não precisa ter vergonha de mim." E ficou lá, me olhando tomar banho, com um sorriso que hoje sei não era normal. Na época, achei que era coisa da minha cabeça. Afinal, ele era meu pai. Pais protegem suas filhas, não machucam. Com 7 anos, começou a rotina dos carinhos especiais. Meu pai sempre foi de abraçar, de pegar no colo, de dar beijos na bochecha. Era carinhoso, todo mundo comentava. Antônio é um paizão, as vizinhas diziam. Mas aos poucos, esses carinhos começaram a mudar. Um abraço que durava tempo demais. Uma mão que descansava onde não devia. Um beijo que chegava perto demais da boca. "É porque te amo mais que tudo nesse mundo." Ele justificava quando eu ficava tensa. Pai tem direito de amar a filha do jeito que quiser. Minha mãe trabalhava muito. Saía cedo para buscar e entregar costuras, voltava tarde, muitas vezes tão cansada que mal conseguia jantar antes de cair na cama. E meu pai aproveitava essas ausências. A princípio, eram só toques rápidos, um carinho nas costas que descia demais, um beijo na bochecha que escorregava para o pescoço, pequenas invasões que ele disfarçava como demonstrações de afeto paterno. "Nossa, menininha está ficando tão bonita." Ele dizia enquanto passava a mão pelo meu cabelo. "Vai quebrar muitos corações quando crescer." Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Sabia apenas que aquilo me deixava desconfortável, com um nó na barriga e vontade de correr. Mas para onde? Era minha casa. Era meu pai. O homem que supostamente deveria me proteger do mal. Quando fiz 8 anos, as coisas pioraram. Foi numa noite de julho, frio demais em Ribeirão Preto, coisa rara naquela região. Minha mãe tinha ido dormir mais cedo, reclamando de dor nas costas depois de um dia inteiro curvada sobre a máquina de costura. Eu estava na sala, assistindo televisão enrolada numa coberta, quando meu pai sentou ao meu lado no sofá. "Vem cá, princesinha," ele disse abrindo os braços. "Vem esquentar o pai." Fui, sem pensar 2 vezes. Era meu pai, afinal. O herói da minha infância. O homem que consertava meus brinquedos quebrados, que me levava para tomar sorvete aos domingos depois da missa, que me contava histórias antes de dormir. Ele me puxou para o colo,
me cobrindo com a coberta. A princípio parecia normal. Um pai abraçando a filha numa noite fria. Mas então suas mãos começaram a se mover. Por baixo da coberta, onde ninguém podia ver. Tocando lugares que ninguém deveria tocar numa criança. Pai, isso é estranho, eu disse, tentando me afastar. Não é estranho não, princesinha, ele sussurrou no meu ouvido. É assim que os pais mostram amor pelas filhas. Mas é nosso segredinho, tá? Sua mãe não ia entender. Ela ia ficar com ciúmes. Nosso segredinho. Como essas palavras me assombram até hoje. Como se fosse uma brincadeira, uma coisa especial que só nós compartilhávamos. Não era. Era o início do abuso que destruiria minha infância. Naquela noite, depois que ele terminou o que queria fazer comigo, me mandou para o quarto com um aviso. Se contar para alguém, vão levar você embora. Te botar num orfanato onde as crianças são maltratadas. Você não quer isso, quer? Eu tinha 8 anos. Acreditei. Claro que acreditei. Ele era meu pai. Por que mentiria para mim? A partir daquele dia, uma nova rotina se estabeleceu na nossa casa. Durante o dia, éramos a família perfeita. Meu pai, o mecânico respeitado do bairro. Minha mãe, a costureira talentosa. Eu, a menininha educada que tirava boas notas na escola. Mas à noite, quando minha mãe dormia, exausta do trabalho, nosso lar se transformava num cenário de pesadelo. Ele vinha ao meu quarto, sempre depois que tinha certeza que minha mãe estava dormindo profundamente. Abria a porta devagar, sem fazer barulho. Sentava na beirada da minha cama. Princesinha, ele sussurrava, hora do nosso segredinho. E eu fingia dormir. Fingia estar em outro lugar. Fingia ser outra pessoa. Criava mundos inteiros na minha cabeça enquanto ele fazia o que queria com meu corpo. Imaginava que estava voando sobre as nuvens, nadando no fundo do mar, correndo por campos de flores. Qualquer coisa para escapar da realidade daquele quarto escuro. Na escola, comecei a mudar. A Marlena sorridente e falante foi sumindo, dando lugar a uma menina quieta, de olhar distante. Minhas notas começaram a cair. Não queria mais brincar com as outras crianças. Preferia ficar sozinha, desenhando nos cantos, criando histórias onde meninas como eu eram salvas por anjos da guarda. O que está acontecendo com você? Minha professora, Dona Cida, perguntou um dia. Você parece triste. Quase contei. Quase deixei escapar nosso segredinho. Mas então lembrei da ameaça, o orfanato, os maus tratos e mais, o que aconteceria com minha mãe. Ela amava tanto meu pai. Como ficaria se soubesse a verdade? Nada não, professora, respondi. Só estou cansada. Cansada. Que palavra fraca para descrever o que eu sentia. Estava exausta. Exausta de fingir. Exausta de sorrir quando queria chorar. Exausta de viver 2 vidas. A menina normal durante o dia, a vítima à noite. Minha mãe também começou a notar as mudanças. Marlena, você está emagrecendo, ela dizia, enquanto media minha cintura para um vestido novo. E essas olheiras? Não está dormindo direito? Se ela soubesse por quê. Se ela imaginasse o que acontecia depois que fechava os olhos, vencida pelo cansaço do dia. Mas como contar? Como destruir nossa família? Como fazer ela enxergar que o homem com quem dividia a cama era um monstro disfarçado de pai amoroso? Então eu mentia. Estou bem, mãe. Só ando estudando muito. Os anos foram passando e o abuso continuou. Dos 8 aos 12 anos, vivi uma vida dupla. Para o mundo, era a filha do seu Antônio e da dona Aparecida, uma menina educada que ajudava a mãe com as costuras e que ia bem na escola, apesar dos altos e baixos. Em casa, à noite, era a vítima de um predador que deveria ser meu protetor. Meus amigos, essa parte da história é muito difícil de contar. Às vezes, sinto que as palavras ficam presas na garganta mesmo depois de tantas décadas. Mas sinto que preciso compartilhar, porque sei que tem muitas Marlenas por aí, sofrendo em silêncio, achando que estão sozinhas. Não estão. Eu entendo essa dor, passei por ela, e estou aqui para dizer que existe um caminho de saída. Se você está assistindo de algum cantinho do Brasil, me conte nos comentários. Isso me faz sentir menos sozinha nessa jornada de compartilhar minha história.
E não se esqueça de deixar o like, tá? Ajuda muito esta vovó aqui a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Quando fiz 12 anos, algo mudou na dinâmica da nossa casa. Minha mãe começou a receber mais encomendas de costura. Uma loja do centro da cidade havia contratado seus serviços, o que significava mais dinheiro, mas também mais trabalho. Ela passava dias inteiros fora de casa, entregando e buscando serviços. "Cuida da Marlena para mim", ela pedia ao meu pai antes de sair. "Não deixa ela sozinha." E ele respondia com aquele sorriso que me dava arrepios. "Pode deixar, Cida. Cuido da nossa princesinha como ninguém." Com minha mãe passando mais tempo fora, meu pai ficou mais ousado. Não esperava mais que ela dormisse para vir ao meu quarto. Agora, me abordava assim que ela saía pela porta. No banheiro, na cozinha, na sala. Qualquer cômodo da casa se tornava cenário do meu pesadelo. "Estamos ficando mais próximos, não é, princesinha?" ele dizia enquanto me tocava. "É nosso segredinho especial." Eu já não era mais a criança inocente que acreditava em tudo que ele dizia. Aos 12 anos, já entendia que aquilo era errado. Que pais não deviam tocar as filhas daquele jeito. Que aquele segredinho era, na verdade, um crime. Mas o medo ainda me paralisava. Medo do que aconteceria se eu contasse. Medo de destruir nossa família. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Meu corpo começou a mudar. Entrei na puberdade. E isso só piorou a situação. Meu pai parecia fascinado com as transformações, comentando sobre elas de um jeito que me fazia querer desaparecer. "Está virando uma mocinha linda", ele dizia, me observando trocar de roupa pela fresta da porta. "Logo, logo vai ser uma mulher." A palavra mulher na boca dele soava como uma ameaça, como se estivesse contando os dias para algo pior acontecer. E eu contava os dias também, mas para outra coisa, para crescer, sair de casa, escapar daquele inferno. Na escola, minha professora de ciências explicou sobre abuso infantil durante uma aula. Falou sobre toques inapropriados, sobre adultos que se aproveitam de crianças, sobre a importância de contar para alguém de confiança se isso acontecesse. Fiquei paralisada na carteira, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Era como se ela estivesse descrevendo minha vida, como se soubesse do meu segredo. Depois da aula, ela me chamou. "Marlena, você está bem?" Ficou tão pálida durante a explicação. Novamente, quase contei. As palavras estavam na ponta da língua. "Meu pai me abusa desde os 8 anos. Por favor, me ajude." Mas então pensei na minha mãe. No quanto ela trabalhava para manter nossa casa. No quanto ela amava meu pai, apesar de tudo. "Estou bem, professora. Só um pouco cansada." Cansada. Sempre essa mesma desculpa. Sempre essa mesma mentira. Aos 13 anos, comecei a resistir. Não fisicamente. Ainda tinha medo demais para isso. Mas criando barreiras. Trancava a porta do banheiro quando tomava banho. Inventava dores de cabeça quando ele tentava me abraçar. Dormia com a luz acesa, sabendo que ele preferia a escuridão para suas visitas noturnas. "Você está diferente, princesinha", ele comentou, irritado, depois de eu recusar um de seus abraços especiais. "Está se afastando do seu pai." "Estou crescendo", respondi, tentando soar casual. "Não sou mais criança." Aquilo pareceu deixá-lo ainda mais irritado. "Não importa quanto cresça. Você sempre será minha menininha." A forma como ele disse "minha" me deu calafrios. Como se eu fosse uma propriedade. Um objeto que ele podia usar como quisesse. Foi nessa época que comecei a pensar em fugir. Fantasiava sobre pegar um ônibus para São Paulo, arrumar um emprego, começar uma vida nova longe daquela casa, daquele homem. Mas para onde iria uma menina de 13 anos? Quem daria emprego, moradia? Acabaria nas ruas, ou pior? E minha mãe? Como ficaria sem mim? Então continuei. Continuei fingindo. Continuei sobrevivendo. Continuei esperando por um milagre que parecia nunca chegar. Aos 14 anos, conheci Luísa, uma vizinha nova que se mudou para a casa ao lado. Ela tinha minha idade, mas parecia mais velha, mais esperta, mais vivida. Nos tornamos amigas rapidamente, e pela primeira vez em anos, senti que tinha alguém em quem podia confiar. Uma tarde, estávamos sozinhas no quarto dela,
ouvindo discos e conversando sobre meninos da escola, quando ela me perguntou algo que mudou tudo. Marlena, por que você sempre fica tensa quando seu pai chega perto? A pergunta me pegou desprevenida. Não sabia que era tão óbvio. Pensei em negar, em inventar alguma desculpa, mas estava cansada. Tão cansada de carregar aquele segredo sozinha. Luísa, se eu te contar uma coisa, você promete não falar para ninguém? Claro, somos amigas. E contei. Pela primeira vez, deixei as palavras saírem. Contei sobre os toques, as visitas noturnas, o segredinho. Contei como tinha começado quando eu tinha 8 anos e nunca tinha parado. Contei sobre o medo, a vergonha, a confusão. Luísa ficou pálida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto eu falava. Quando terminei, ela me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Marlena, isso é abuso, ela disse, a voz trêmula. Seu pai, ele é um monstro. Você precisa contar para sua mãe. Não posso, respondi, chorando também. Ela ama ele. Ia destruir nossa família. Ele já está destruindo você, Luísa argumentou. E se ele não parar? E se piorar? Não consegui dormir naquela noite. As palavras de Luísa ecoavam na minha cabeça. E se piorar? O que seria pior do que já estava acontecendo? A resposta veio mais rápido do que eu podia imaginar. A conversa com a Luísa plantou uma semente de coragem dentro de mim, mas o medo ainda era maior. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. E, para meu desespero, meu corpo estava se desenvolvendo de um jeito que atraía ainda mais a atenção doentia do meu pai. Ele não conseguia tirar os olhos de mim quando eu passava pela casa, sempre com aquele olhar que me fazia sentir suja, como se me despisse com os olhos. Marlena, como você está ficando parecida com sua mãe quando era jovem? Ele comentava na frente das visitas, passando o braço pelos meus ombros de um jeito que parecia inocente para quem via de fora. Tão linda, mas muito mais bonita. Minha mãe sorria, achando aquilo um elogio. Mal sabia ela o que aquelas palavras realmente significavam, o que acontecia quando ela não estava olhando. O jeito como a mão dele apertava meu ombro descia pelas minhas costas quando ninguém estava prestando atenção. Os abusos foram ficando mais frequentes e mais intensos. Se antes ele esperava minha mãe dormir, agora aproveitava qualquer momento em que ficávamos sozinhos. De manhã, antes dela acordar. Durante o dia, quando ela saía para entregar as costuras. À noite, fingindo que ia me dar boa noite. Princesinha, você está cada dia mais linda. Ele sussurrava entrando no meu quarto à noite. Você sabe o quanto é especial para o pai, não sabe? Eu fechava os olhos e tentava me transportar para outro lugar, como sempre fazia. Imaginava campos verdejantes, praias desertas, montanhas cobertas de neve, qualquer lugar que não fosse aquele quarto, aquela casa, aquela vida. Mas ficava cada vez mais difícil escapar mentalmente. O horror era muito real, muito presente, muito sufocante. Comecei a apresentar sinais físicos do trauma. Perdi peso drasticamente. Os uniformes escolares pareciam pendurados em um cabide quando eu os vestia. Minhas unhas estavam sempre roídas até a carne. Tinha espasmos noturnos, acordando gritando com pesadelos que não eram nada comparados com a realidade que vivia. Minha mãe começou a ficar realmente preocupada. Filha, você está doente? Precisa ir ao médico? Como explicar que minha doença não tinha cura com remédios? Que o veneno que me consumia vivia sob o mesmo teto, comia na mesma mesa, era o homem que ela amava? É só estresse da escola, mãe. Vai passar. Na escola, meu desempenho despencou completamente. Eu, que sempre fui boa aluna, mal conseguia me concentrar nas aulas. Minha mente estava sempre alerta, sempre em pânico, sempre exausta de fingir que tudo estava bem. Marlena está com problemas em casa? Perguntou minha professora de português para minha mãe durante uma reunião escolar. Não que eu saiba, respondeu minha mãe confusa. Somos uma família tranquila. Tranquila. Que ironia. Nossa casa era um campo de batalha silencioso, onde eu lutava sozinha todas as noites contra um inimigo que ninguém mais conseguia ver. Aos 15 anos, o pesadelo se intensificou. Meu pai começou a me seguir quando eu saía com minhas amigas.
Aparecia, por coincidência, na sorveteria onde estávamos, na porta do cinema, na praça onde conversávamos. Estava me vigiando, controlando, como se tivesse medo que eu contasse a alguém. E eu tinha medo também. Medo do que ele faria se soubesse que eu havia contado para Luísa. Medo do que aconteceria se mais alguém descobrisse. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Seu pai é tão atencioso, comentou uma amiga da escola depois que ele se ofereceu para nos dar carona. Sempre preocupado com você. Se ela soubesse a verdadeira natureza daquela preocupação, se pudesse ver através daquela máscara de pai amoroso. Foi nessa época que ele começou a me dar presentes em troca dos abusos. Uma blusa nova que eu havia comentado na vitrine. Um par de sapatos que todas as meninas da escola estavam usando. Uma pulseira de prata no meu aniversário. É nosso segredinho, ele dizia, me entregando o pacote depois de mais uma noite de horror. Sua mãe não precisa saber quanto custou. Eu odiava aqueles presentes. Cada um deles era uma corrente invisível que me prendia ainda mais ao silêncio, que me transformava em cúmplice dos meus próprios abusos. Mas aceitava, porque o que mais poderia fazer? Em 1973, quando eu tinha quase 16 anos, uma tragédia familiar trouxe uma mudança temporária na nossa rotina. Minha avó materna sofreu um derrame e precisava de cuidados constantes. Minha mãe decidiu passar 2 semanas na casa dela, em Barretos, para ajudar. Você fica bem com seu pai? Ela perguntou, preocupada com a ideia de me deixar. Quis gritar, não, me leva com você, não me deixa sozinha com ele. Mas apenas sorri e disse, claro, mãe, vai ficar tudo bem. Aquelas 2 semanas foram as mais longas da minha vida. Sem o escudo da presença da minha mãe, mesmo que ela nunca tivesse percebido o que acontecia, meu pai ficou ainda mais ousado, mais violento, mais insaciável. Agora somos só nós 2, princesinha. Ele disse na primeira noite, depois que minha mãe viajou. Não precisa mais fingir, não precisa mais se esconder. Durante o dia, eu ia para a escola e ficava lá o máximo possível. Inventava trabalhos em grupo, atividades extracurriculares, qualquer coisa para evitar voltar para casa. Mas a noite sempre chegava. E com ela, o inevitável. Foi nesse período que conheci o Carlos, um menino da escola que começou a demonstrar interesse por mim. Ele era gentil, respeitoso, completamente diferente do homem que eu chamava de pai. Quando ele me convidou para sair, aceitei imediatamente, vendo ali uma chance de escapar de casa por algumas horas. Nos encontramos na Praça Central num sábado à tarde. Foi meu primeiro encontro, minha primeira tentativa de ter algo normal na vida. Carlos segurou minha mão enquanto caminhávamos, me comprou um sorvete, me fez rir com histórias bobas sobre o time de futebol da escola. Por algumas horas, esqueci do meu pesadelo, esqueci do que me esperava em casa. Quando ele me deu um beijo de despedida, um beijo inocente e doce como deveria ser o primeiro beijo de qualquer adolescente, senti uma mistura de emoções. Alegria por aquele momento de normalidade, tristeza por saber que minha vida estava longe de ser normal, e terror ao perceber que meu pai estava parado do outro lado da praça, nos observando. Quem era aquele moleque? Ele perguntou assim que entrei em casa, agarrando meu braço com tanta força que deixou marcas. O que você estava fazendo com ele? É só um amigo da escola, respondi, tentando me soltar. Não quero você se encontrando com meninos. Ele rosnou, os olhos escurecidos de raiva. Você é minha filha, minha. Aquela palavra, minha, saiu da boca dele como uma sentença de prisão. Como se eu fosse um objeto, uma propriedade, algo que ele possuía e não uma pessoa com vontades e desejos próprios. Pai, eu estou crescendo, tentei argumentar, encontrando coragem não sei onde. É normal sair com amigos. Normal? Ele riu, um riso que gelou meu sangue. Você acha que sabe o que é normal? Acha que entende o mundo lá fora? Aquele moleque só quer uma coisa de você, e você sabe o que é. A ironia daquelas palavras me atingiu como um tapa. Ele, que há anos tirava de mim o que nenhum pai deveria jamais querer da própria filha, me acusando de impureza. Ele, o predador da minha infância, fingindo me proteger de perigos imaginários. Naquela noite, o castigo pelo meu comportamento foi o pior abuso que já havia sofrido até então.
Pela primeira vez, pensei seriamente em acabar com tudo. Em pegar os remédios para a pressão da minha avó, que minha mãe guardava no armário do banheiro, e engolir todos de uma vez. Em usar a navalha do meu pai para cortar meus pulsos, em simplesmente desaparecer. Mas então pensava na minha mãe. Como ela sofreria se eu partisse, como ela se culparia, sem nunca saber a verdade. E uma pequena parte de mim, uma parte que ainda acreditava no futuro, sussurrava: aguenta firme. Um dia isso vai acabar. Quando minha mãe voltou de Barretos, percebeu que algo estava diferente. Eu estava mais magra, mais pálida, mais quieta do que nunca. O que aconteceu enquanto eu estive fora? Ela perguntou, acariciando meu cabelo numa rara noite em que estávamos sozinhas na cozinha. Você e seu pai brigaram? Abri a boca para falar, para contar tudo. A verdade estava ali, pronta para sair, para finalmente ser libertada depois de tantos anos presa na minha garganta. Mãe, o pai... Mas nesse momento ouvi a porta da frente se abrir. Ele estava em casa. E o medo, aquele velho conhecido, voltou a me paralisar. Nada não, mãe. Só senti sua falta. Algumas semanas depois desse episódio, Luísa, minha amiga e única confidente, me procurou com uma expressão grave. Marlena, não aguento mais ver o que está acontecendo com você. Se não contar para sua mãe, vou contar eu mesma. O pânico me dominou. Não, Luísa, você prometeu. Ele vai me matar se souber que contei. Ele está te matando aos poucos de qualquer jeito, ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Olha para você. Está definhando, sumindo na nossa frente. Ela tinha razão. Cada abuso levava um pedaço da minha alma, da minha vontade de viver. Estava me transformando numa casca vazia, num fantasma da menina que um dia fui. Me dá um tempo, implorei. Vou encontrar um jeito de contar para minha mãe. Mas precisa ser do meu jeito, no meu tempo. Luísa concordou relutante, mas me deu um ultimato. Até o final do mês. Se não contar até lá, conto eu. Aquele ultimato acendeu um pavio dentro de mim. Tinha que agir. Tinha que fazer algo. Mas o quê? Como quebrar esse ciclo de abuso que já durava quase metade da minha vida? Foi aí que comecei a planejar minha fuga. Juntei o pouco dinheiro que tinha guardado de presentes de aniversário e Natal. Pesquisei ônibus para São Paulo, onde uma prima distante morava. Pensei em escrever uma carta para minha mãe, explicando tudo, deixando para ela encontrar depois que eu já estivesse longe. Mas enquanto elaborava esse plano, algo terrível estava sendo preparado nas sombras. Algo que mudaria para sempre o curso da minha vida, da vida da minha mãe, da nossa família inteira. Meu pai deve ter percebido minha inquietação, meus sussurros com Luísa, meus olhares distantes enquanto planejava a fuga. Talvez tenha notado o dinheiro que eu escondia debaixo do colchão, ou ouvido alguma conversa sobre São Paulo. O que sei é que ele decidiu que era hora de tomar medidas drásticas, de garantir meu silêncio de uma vez por todas, da maneira mais vil possível. E assim chegamos àquela noite. A noite que dividiu minha vida em antes e depois. A noite que, mesmo depois de mais de 50 anos, ainda me faz acordar gritando nas madrugadas mais escuras. Era uma sexta-feira, 10 de agosto de 1973. Nunca vou esquecer essa data. Está gravada na minha alma como uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Eu tinha acabado de completar 16 anos no mês anterior. O inverno estava no fim em Ribeirão Preto. Aqueles dias em que o calor já começava a dar sinais durante o dia, mas as noites ainda guardavam um frescor que fazia a gente dormir bem. Minha mãe tinha ido visitar uma cliente importante no bairro Jardim Paulista. Uma senhora rica que sempre pedia vestidos exclusivos. Era um trabalho que pagava bem e mamãe não podia recusar. Volto antes das 10. Ela prometeu antes de sair, beijando minha testa como fazia desde que eu era pequena. Fiquei em casa, sozinha com ele. Meu estômago já se contorcia só de pensar no que viria. Nos últimos dias, meu pai estava diferente. Mais quieto, mais observador, como se estivesse planejando algo. Seus olhos me seguiam pela casa de um jeito que era diferente até mesmo do seu comportamento habitual. Decidi ficar no meu quarto, porta trancada, fingindo estudar para uma prova. Na verdade, estava organizando meu plano de fuga. Tinha juntado quase 200 cruzeiros,
economias de anos, moedas escondidas, algumas cédulas que conseguia guardar dos presentes dele sem que percebesse. Não era muito, mas daria para a passagem até São Paulo e alguns dias de comida até encontrar minha prima. Por volta das 8 da noite, ele bateu na minha porta. Marlena, fiz um chá para você. Abre a porta. Estranhei. Meu pai nunca fazia nada na cozinha. Esse era trabalho de mulher, como ele sempre dizia. Não quero, pai, estou estudando. Vamos, princesinha, é chá de camomila. Vai te ajudar a relaxar para a prova. Sei que anda nervosa. Havia algo na voz dele, uma falsa doçura que me deu calafrios. Mas sabia que se não abrisse, ele ficaria batendo, insistindo, e eventualmente perderia a paciência. Era melhor lidar com ele calmo do que enfurecido. Abri a porta apenas o suficiente para pegar a xícara. Obrigada, murmurei, tentando fechar novamente. Mas ele foi mais rápido, colocando o pé na fresta. Não vai tomar na minha frente? Fiz especialmente para você. Olhei para o líquido amarelado na xícara. Parecia normal, chá de camomila comum. Mas algo dentro de mim gritava de alerta. Estou ocupada, pai. Tomo depois. Toma agora. Ele insistiu, e seu tom mudou. Não era mais um pedido. Era uma ordem. Quero ver você tomando. Naquele momento, tive certeza de que havia algo errado com o chá. Mas o que poderia fazer? Se recusasse, ele poderia forçar. Se jogasse fora, veria. Estava encurralada, como sempre estive desde os 8 anos. Então tive uma ideia. Fingi levar a xícara aos lábios, inclinando-a devagar. Está quente, reclamei, ganhando tempo. Sopra, então, ele disse impaciente. Fiz mais 2 fingimentos de gole, trazendo a xícara até a boca sem realmente beber. Está bom, pai. Obrigada. Mas ele não se movia. Ficava ali, observando, esperando. Toma tudo. Fiz para você relaxar. Entendi que não tinha saída. Tomei um pequeno gole, esperando que o que quer que fosse, em pouca quantidade, não me faria mal. O chá tinha um gosto ligeiramente amargo, diferente da camomila normal. Torci para que fosse só impressão minha. Viu? Não foi tão difícil. Ele sorriu, finalmente tirando o pé da porta. Toma o resto e descansa um pouco. Você anda muito tensa. Fechei a porta assim que ele se afastou e corri para a janela. Abria e joguei o resto do chá nos arbustos do quintal. Algo me dizia que aquela bebida não era só camomila, e meu instinto, desenvolvido por anos de sobrevivência, raramente errava. Voltei aos meus livros, ao meu plano de fuga, mas uns 20 minutos depois comecei a sentir um torpor estranho. Minha visão ficou ligeiramente embaçada, meus membros pesados. Mesmo o pouco que havia bebido estava fazendo efeito. Tentei lutar contra a sensação, me levantando, andando pelo quarto, jogando água no rosto. Foi quando ouvi a porta se abrir. Não tinha percebido que ele tinha uma chave reserva. Como fui tão descuidada? O chá está fazendo efeito, princesinha. Sua voz parecia vir de longe, embora ele estivesse parado na porta do meu quarto. Tentei gritar, mas minha língua parecia de algodão. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam direito. O que você colocou no chá? Consegui perguntar, as palavras saindo arrastadas. Só algo para você relaxar, para aproveitar nosso momento especial. Nosso momento especial. Aquelas palavras me causaram um terror como nunca havia sentido antes. Isso não era como as outras vezes. Havia algo diferente nos olhos dele, algo calculado, premeditado. Tentei me arrastar para longe enquanto ele se aproximava, mas meu corpo não respondia como deveria. Era como estar presa dentro de mim mesma, consciente de tudo, mas incapaz de reagir. Pai, não, por favor. Shh, princesinha. Vai ser diferente hoje, muito especial. O que aconteceu a seguir é difícil de colocar em palavras, mesmo depois de tantos anos. A droga, que mais tarde descobri ser um sedativo forte misturado ao chá, não me fez desmaiar completamente. Fiquei num estado de semiconsciência, capaz de entender tudo o que estava acontecendo, mas incapaz de reagir, de lutar, de fugir. Era como estar presa num pesadelo em que você tenta gritar, mas nenhum som sai. Tenta correr, mas as pernas não se movem. Tenta despertar, mas está totalmente consciente da realidade.
Sentia seu toque, ouvia sua respiração, percebia cada movimento, mas estava paralisada, impotente, como se estivesse assistindo a um filme horrível do qual eu era a protagonista indefesa. Em algum momento, no meio daquele horror, ouvi um barulho na sala. A porta da frente abrindo, passos no corredor, a voz da minha mãe. Antônio? Marlena? Cheguei mais cedo, a dona Olga não estava se sentindo bem. Pela primeira vez, vi pânico nos olhos do meu pai. Ele não esperava que ela voltasse tão cedo. Não tinha planejado isso. Antônio? Cadê você? Os passos se aproximavam do quarto. Meu pai tentou se recompor rapidamente, tentou cobrir as evidências do que estava fazendo. Mas era tarde demais. A porta do quarto se abriu por completo, e ali estava minha mãe. Seu rosto, que sempre foi tão doce, transformou-se numa máscara de horror ao ver a cena à sua frente. Seus olhos se arregalaram, a bolsa que segurava caiu no chão com um baque surdo. Meu Deus do céu! O que está acontecendo aqui? Foi como se o tempo parasse. Meu pai congelou onde estava. Eu, ainda sob efeito da droga, tentei falar, tentei me mover, mas só consegui emitir sons incoerentes. Cida, não é o que você está pensando. Meu pai começou, a voz tremendo pela primeira vez desde que o conhecia. A menina está doente, com febre, eu só estava... Cala a boca! Nunca tinha ouvido minha mãe gritar assim. Ela, sempre tão contida, tão suave, gritou com uma força que parecia vir das profundezas da alma. Sai de perto dela! Agora! Meu pai tentou se aproximar dela, tentou tocar seu braço, explicar, inventar alguma desculpa, mas minha mãe recuou como se o toque dele queimasse. Não encosta em mim, não chega perto de mim. Ela correu até onde eu estava, semiconsciente na cama. Marlena, meu Deus, o que ele fez com você? Filha, fala comigo. Tentei responder, mas minha língua ainda não obedecia direito. Mãe, chá, ele colocou, remédio. Mesmo na minha condição, pude ver a compreensão surgir nos olhos dela. E então, algo que nunca tinha visto antes. Um ódio puro, primordial, o tipo de fúria que só uma mãe pode sentir quando percebe que seu filho foi ferido. Ela se virou para meu pai, que ainda tentava se explicar, balbuciar desculpas. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como se fosse ontem. Minha mãe, aquela mulher pequena e delicada, voou para cima dele com a força de uma leoa. Bateu no peito dele com os punhos, arranhando, gritando palavras que nunca tinha ouvido saírem da boca dela. Monstro! Demônio! Como pôde? A sua própria filha! Meu pai, pego de surpresa, recuou até bater na parede. Nunca vi medo nos olhos dele antes, mas naquele momento estava apavorado. Cida, calma, não é o que parece, deixa eu explicar. Explicar? Explicar? Eu vi o que você estava fazendo, eu vi... Ela pegou o abajur da mesinha de cabeceira e atirou nele com toda a força. Quanto tempo? Quanto tempo isso está acontecendo? O silêncio dele foi a resposta que ela temia. Minha mãe olhou para mim, depois de volta para ele, e a compreensão do horror de anos a atingiu como um raio. Desde quando, Antônio? Desde quando você abusa da nossa filha? Ele baixou os olhos, sem resposta. Foi quando minha mãe perdeu completamente o controle. Agarrou a tesoura que sempre carregava no bolso do avental, ferramenta do seu ofício de costureira, e avançou contra ele. Vou te matar! Vou acabar com você! A tesoura atingiu o braço dele, fazendo um corte profundo que imediatamente começou a sangrar. Meu pai gritou de dor e surpresa, recuando para o corredor. Você ficou louca? Vai me atacar com uma tesoura? Louca? Eu estou lúcida pela primeira vez. Sai da minha casa. Sai agora. Ele tentou se aproximar de novo, tentou segurar os braços dela, mas minha mãe estava possuída por uma força que não conhecia limites. Continuou golpeando com a tesoura, a maioria dos golpes acertando o ar, mas alguns encontrando carne. Para, Cida, você vai me matar! É a intenção. Mesmo na minha condição, entendi o que estava acontecendo. Minha mãe poderia matar meu pai naquele momento. E iria para a cadeia por isso. Nossa vida, já destruída, seria completamente arruinada.
Reunindo toda a força que consegui encontrar, me arrastei até a beira da cama e gritei, a voz ainda arrastada pela droga: "Mãe, para, não vale a pena!" Algo no meu grito a fez parar. Ela olhou para mim, depois para a tesoura em sua mão, coberta do sangue dele, e então para o próprio avental, também manchado de vermelho. Meu Deus! O que estou fazendo? Aproveitando esse momento de hesitação, meu pai correu para a porta da frente. Ouvi seus passos apressados, a porta se abrindo e fechando com força. Ele havia fugido. Minha mãe largou a tesoura e correu para mim, me abraçando, chorando como nunca tinha visto. Filha, me perdoa. Me perdoa por não ter percebido. Como fui tão cega? Como não vi o que estava acontecendo na minha própria casa? Consegui finalmente abraçá-la de volta, meus braços recuperando um pouco do movimento. Não foi sua culpa, mãe. Foi sim, era minha obrigação te proteger. E eu falhei. Eu falhei terrivelmente. Nos abraçamos e choramos juntas, dois corações partidos tentando confortar um ao outro no meio de um pesadelo. Quando finalmente me recuperei o suficiente do efeito da droga para falar claramente, contei tudo. Desde o primeiro toque inapropriado quando eu tinha 8 anos, até aquela noite. Cada abuso, cada ameaça, cada manipulação. Foi como lançar 8 anos de veneno guardado, de segredos corrosivos. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, assentindo ocasionalmente, segurando minhas mãos com força. Por que não me contou antes, filha? Tinha medo. Medo que você não acreditasse. Medo de destruir nossa família. Que família? Ela perguntou, a voz amarga. Uma família construída sobre mentiras e dor não é família. É prisão. Naquela mesma noite, ela ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, contou tudo o que tinha visto, tudo o que eu havia revelado. Eles tomaram nossos depoimentos, olhando em volta com expressões graves. Senhora, a senhora atacou seu marido com uma arma branca, disse um dos policiais. Isso é tentativa de homicídio. Foi legítima defesa, respondeu minha mãe, sem hesitar. Ele estava drogando e abusando da minha filha. Faria de novo se precisasse. O outro policial, mais velho e de semblante mais gentil, assentiu. Vamos registrar como defesa da menor em situação de flagrante. Mas precisamos levar a menina ao hospital para exames. O hospital foi outra provação. Exames invasivos, perguntas constrangedoras, olhares de pena e de julgamento. Mas o importante é que comprovaram a presença de sedativos no meu organismo e evidências do abuso prolongado. Meu pai não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Na verdade, ele fugiu de Ribeirão Preto, tentando escapar da justiça e da vergonha. Mas não iria longe. Aquela noite mudou tudo. O segredo havia sido exposto, a máscara arrancada, o monstro revelado. E embora a dor fosse imensa, embora o caminho à frente parecesse assustador e incerto, pela primeira vez em 8 anos, senti que podia respirar. O pesadelo não tinha acabado. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. Mas agora eu não estava mais sozinha. Tinha minha mãe ao meu lado, pronta para lutar comigo, para me proteger como sempre deveria ter sido. E isso fazia toda a diferença do mundo. Os dias que se seguiram àquela noite foram como andar numa corda bamba sobre um abismo. Tudo o que conhecíamos como família, como vida, havia desmoronado. E estávamos tentando encontrar equilíbrio em meio aos escombros. Minha mãe não saiu do meu lado por um segundo sequer durante aquela primeira semana. Dormia na mesma cama que eu, me acompanhava ao banheiro, ficava na porta da escola esperando as aulas terminarem. Era como se tentasse compensar em dias o que não percebeu em anos. Não vou mais falhar com você, ela repetia, segurando minhas mãos entre as dela. Nunca mais. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Os vizinhos, que antes sorriam e acenavam, agora fechavam as cortinas quando passávamos. Alguns, os mais antigos principalmente, olhavam para minha mãe com desaprovação, como se ela tivesse traído o próprio marido ao denunciá-lo, e não o contrário. Não olha para eles, minha mãe dizia quando percebia meu desconforto com os olhares. Eles não sabem de nada, não viveram o que vivemos.
Meu pai foi encontrado 3 dias depois em Franca, cidade a cerca de 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Estava escondido na casa de um primo, planejando fugir para o Paraná. A polícia o prendeu sem resistência. Segundo o relatório, ele parecia resignado, como se soubesse que não poderia escapar para sempre. Quando soube da prisão, senti um misto confuso de emoções. Alívio por saber que ele não poderia mais me machucar. Raiva por todos os anos de abuso. Tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. E por mais estranho que pareça, uma pontinha de culpa. Aquela culpa irracional que vítimas carregam, como se de alguma forma fossem responsáveis pelo próprio sofrimento. Você não tem culpa de nada, Luísa me dizia sempre que percebia esse sentimento em mim. Ele era o adulto, ele era seu pai. Toda a culpa é dele. O processo judicial começou em setembro de 1973. Foi um dos primeiros casos de abuso infantil a ganhar visibilidade em Ribeirão Preto, uma cidade do interior onde coisas assim eram geralmente varridas para debaixo do tapete, tratadas como problemas de família que deveriam ficar entre 4 paredes. O juiz, Dr. Emanuel, era um homem sério de seus 50 anos, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Quando entrei na sala de audiências pela primeira vez, trêmula e assustada, ele me olhou com uma gentileza que não esperava. Sei que é difícil estar aqui, ele disse, a voz calma e pausada. Mas você está fazendo a coisa certa. Está protegendo não só a si mesma, mas outras crianças que poderiam ser vítimas no futuro. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Que minha dor poderia, de alguma maneira, evitar a dor de outras. Que minha voz, por tanto tempo silenciada, agora poderia fazer diferença. Tive que depor várias vezes durante o processo. Contar e recontar cada detalhe dos abusos, desde os primeiros toques inapropriados até aquela última noite. Era como reviver o trauma repetidamente, arrancando curativos de feridas que mal haviam começado a cicatrizar. O advogado do meu pai, Dr. Mendes, era um homem magro com olhos pequenos e vorazes. Sua estratégia era clara desde o início: me desacreditar, insinuar que eu estava inventando histórias, sugerir que era uma adolescente problemática querendo chamar atenção. A senhorita não acha estranho nunca ter contado a ninguém em todos esses anos? Ele perguntava, a voz carregada de incredulidade forçada. Nem para sua mãe, nem para professores, nem para médicos? Contei para minha amiga Luísa, respondi, a voz trêmula, mas determinada. E ele me ameaçava, dizia que ninguém acreditaria em mim. Assim como ninguém deveria acreditar agora, ele insinuou, provocando protestos imediatos do promotor e uma severa repreensão do juiz. Minha mãe sofreu tanto quanto eu durante o julgamento. Além de lidar com a culpa esmagadora de não ter percebido os abusos, teve que enfrentar as acusações de ter atacado meu pai com uma tesoura. A senhora não acha que reagiu de forma excessiva? Perguntou o advogado de defesa. Afinal, poderia ter chamado a polícia em vez de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Quando vi aquele homem, meu marido, abusando da minha filha drogada, ela respondeu sem desviar o olhar. Não vi nada além de vermelho. Não pensei, só agi. Qualquer mãe faria o mesmo. O processo se arrastou por quase 6 meses. 6 meses de idas e vindas ao fórum, de depoimentos dolorosos, de perguntas invasivas, de olhares de pena e julgamento. 6 meses em que tive que reviver o pior período da minha vida, sob o escrutínio de estranhos. A escola se tornou um campo minado. Alguns colegas se afastaram, como se o abuso fosse contagioso. Outros sussurravam pelos corredores quando eu passava. Houve até quem dissesse que eu tinha provocado meu próprio pai, que tinha pedido por isso de alguma forma. Não liga para eles, dizia Luísa, minha fiel escudeira em meio à tempestade. São ignorantes. Não sabem do que estão falando, mas as palavras machucavam mesmo assim. Cada sussurro, cada olhar, cada risadinha abafada era como sal em feridas abertas. Os professores tentavam ajudar à sua maneira. Alguns eram gentis demais, tratando-me como se fosse feita de cristal, prestes a quebrar a qualquer momento. Outros fingiam que nada havia acontecido, numa tentativa desajeitada de normalidade. A diretora, Dona Irene, me chamou em sua sala um dia
e disse algo que nunca esqueci. Marlena, o que aconteceu com você foi terrível, mas não define quem você é nem quem vai se tornar. Lembre-se disso. Em meio a tudo isso, minha mãe e eu tivemos que reinventar nossas vidas do zero. A oficina mecânica que meu pai mantinha nos fundos de casa era nossa principal fonte de renda. Com ele preso, ficamos apenas com o trabalho de costura dela, que mal dava para pagar as contas. Vou precisar trabalhar mais, ela disse. Olheiras profundas marcando seu rosto, outrora tão vibrante. Vou pegar mais encomendas, fazer turnos maiores. Posso arrumar um emprego depois da escola, sugeri, querendo aliviar seu fardo. Não, ela foi firme. Sua única obrigação agora é estudar e se curar. Deixa que eu cuido do resto. E assim ela fez. Acordava às 5 da manhã, costurava até a hora de me levar para a escola, depois continuava até tarde da noite. Aos poucos, sua clientela aumentou. Esposas de médicos, de advogados, mulheres da sociedade ribeirão-pretana que admiravam seu trabalho e, em alguns casos, sua coragem. Sua mãe é uma guerreira, disse Dona Olga, uma de suas clientes mais antigas, quando foi buscar um vestido em nossa casa. Não é qualquer uma que enfrenta o marido e a sociedade para proteger a filha. Em dezembro de 1973, finalmente veio a sentença. Meu pai foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e outros crimes relacionados. O juiz fez questão de ressaltar a gravidade do caso e o abuso de confiança envolvido. A sociedade confia aos pais a mais sagrada das missões: proteger e educar seus filhos, disse Dr. Emanuel na leitura da sentença. Quando essa confiança é quebrada da forma mais vil possível, a justiça deve ser rigorosa e exemplar. Quando saímos do tribunal naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Ele estava preso. Não poderia mais me machucar. Justiça havia sido feita, pelo menos no papel. Mas a jornada de cura estava apenas começando. Por sugestão da assistente social que acompanhou nosso caso, comecei a fazer terapia com doutora Marta, uma psicóloga especializada em traumas infantis. No início, era difícil falar. As palavras ficavam presas na garganta. Os sentimentos eram nebulosos demais para serem traduzidos em frases coerentes. Não precisa ter pressa, doutora Marta me dizia, com aquela voz calma que se tornou meu porto seguro. A cura não é uma linha reta. Tem dias bons e dias ruins. O importante é seguir em frente, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Esse se tornou meu mantra nos meses que se seguiram. Quando os pesadelos me acordavam no meio da noite, suando frio e gritando. Quando os ataques de pânico me deixavam sem ar no meio da aula. Quando a simples visão de um homem que se parecia com meu pai me fazia congelar de terror. Um passo de cada vez. Minha mãe também começou a fazer terapia. A culpa a estava consumindo, transformando seus cabelos negros em fios grisalhos quase da noite para o dia. Ela se culpava por não ter percebido, por não ter me protegido, por ter trazido aquele homem para nossas vidas. A culpa nunca foi sua, eu repetia, numa inversão de papéis em que a filha tentava consolar a mãe. Você não sabia. E quando descobriu, fez tudo certo. Em janeiro de 1974, tomamos uma decisão difícil, mas necessária: vender nossa casa. Aquelas paredes guardavam memórias demais, dores demais. Cada cômodo era um gatilho, cada canto um lembrete do que havia acontecido ali. Conseguimos um bom preço. Ironicamente, o escândalo havia valorizado o imóvel aos olhos de compradores mórbidos. Com o dinheiro, alugamos um pequeno apartamento no outro lado da cidade, perto do centro, onde ninguém nos conhecia, onde podíamos recomeçar sem o peso dos olhares e dos sussurros. A mudança foi como um ritual de purificação. Deixamos para trás móveis, objetos, tudo que pudesse carregar a energia daquela casa, daquele homem. Compramos coisas novas, simples mas nossas, não contaminadas pelo passado. Minha mãe transformou a sala do apartamento em seu ateliê de costura. Comprou uma máquina nova, mais moderna, e começou a aceitar encomendas mais complexas. Vestidos de noiva, ternos sob medida, roupas que exigiam técnica e paciência. Estou pensando em fazer um curso de moda, ela me disse uma noite enquanto costurava um bordado delicado.
Quem sabe abrir meu próprio ateliê um dia com meu nome na porta. Era a primeira vez em meses que havia sonhar com o futuro. Foi como ver uma flor nascendo em meio a concreto, improvável, mas linda em sua resiliência. Eu também comecei a me reconstruir, peça por peça. Voltei a desenhar, hobby que havia abandonado nos anos de abuso. Comecei a escrever num diário, despejando nas páginas os sentimentos que ainda não conseguia verbalizar completamente. A escola continuava sendo um desafio, mas encontrei refúgio na biblioteca. Entre livros, ninguém me olhava estranho ou sussurrava pelas minhas costas. Ali podia me perder em outras vidas, outras histórias, escapar temporariamente da minha própria realidade. Foi na biblioteca que conheci Roberto, o novo professor de literatura. Recém-formado, cheio de ideias inovadoras, ele organizou um clube de leitura que rapidamente se tornou meu momento favorito da semana. Você tem um olhar crítico muito interessante, ele me disse após uma discussão sobre Machado de Assis. Já pensou em estudar letras? Nunca tinha pensado muito no futuro. Durante anos, minha única preocupação foi sobreviver ao presente. Mas aquela pergunta abriu uma porta que não sabia que existia. Um futuro, possibilidades, escolhas. Talvez, respondi, sentindo uma centelha de esperança acender em algum lugar dentro de mim. À medida que 1974 avançava, nossa nova vida começava a ganhar forma. O apartamento, antes estranho e impessoal, agora tinha nossa cara. Plantas nas janelas, quadros nas paredes, o cheiro de comida caseira impregnando os cômodos. Um lar, não apenas um lugar para morar. O ateliê de costura da minha mãe prosperava. Ela fazia roupas para as esposas dos homens mais importantes da cidade, criando uma reputação de excelência e discrição. Algumas dessas mulheres se tornaram mais que clientes, tornaram-se amigas, confidentes, apoio nos momentos difíceis. Eu havia melhorado na terapia, embora ainda tivesse dias ruins. Os pesadelos eram menos frequentes, os ataques de pânico mais controláveis. Comecei a me preparar para o vestibular, sonhando com a faculdade, com uma carreira, com uma vida que fosse verdadeiramente minha. Em agosto de 1974, recebemos uma notícia que abalou nossa recém-conquistada estabilidade. Meu pai havia entrado com um pedido de revisão da pena, alegando bom comportamento e arrependimento. Ele não pode sair. Entrei em pânico ao saber da notícia. Não depois de apenas um ano. Não depois de tudo o que fez. Não vai sair, minha mãe prometeu, com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Vou contratar o melhor advogado, vou à imprensa se for preciso. Ele vai cumprir cada dia daqueles 12 anos. E assim ela fez. Economizou, fez horas extras, vendeu joias que ainda guardava dos tempos de casada e contratou o Dr. Paulo, um advogado criminalista renomado. Juntos, reuniram evidências, testemunhos, tudo que pudesse garantir que o pedido fosse negado. Em novembro, veio a resposta do juiz. Pedido indeferido. Meu pai continuaria na prisão, cumprindo sua pena integralmente. Foi mais um momento de alívio, mais uma pequena vitória na nossa jornada de reconstrução. Mas o impacto psicológico daquele susto foi grande. Percebi que, mesmo preso, ele ainda tinha poder sobre nós. Ainda podia gerar medo, ansiedade, desestabilizar a frágil paz que havíamos construído. Não quero viver assim, desabafei com doutora Marta numa sessão. Não quero que cada notícia dele, cada movimento legal, cada ano que passa me faça reviver tudo de novo. E como você quer viver? Ela perguntou, naquele tom gentil mas provocador que usava quando queria me fazer refletir mais profundamente. A pergunta me pegou desprevenida. Como queria viver? Nunca tinha realmente pensado nisso. Tinha estado tão ocupada sobrevivendo que esqueci de imaginar como seria realmente viver. Quero ser livre, respondi finalmente. Livre dele, livre do medo, livre do passado. E o que você precisa para conseguir essa liberdade? A resposta não veio imediatamente. Levei dias pensando nisso, refletindo sobre o que significava realmente ser livre. Até que entendi. Perdão. Não perdão para ele. Jamais poderia perdoar o que ele fez. Mas perdão para mim mesma. Perdão por não ter contado antes,
por ter aguentado em silêncio, por todas as vezes que me culpei pelo que não era minha culpa. E perdão para minha mãe também. Perdão genuíno, não apenas palavras vazias para fazê-la se sentir melhor. Perdão por não ter visto, por não ter percebido, por ter trazido aquele homem para nossas vidas. Esse foi o passo mais difícil da minha jornada de cura. Mais difícil que os depoimentos, que as noites insones, que os olhares de pena. Perdoar exigia uma força que não sabia se possuía. Mas tentei. Dia após dia, tentei. E aos poucos, senti o fardo ficando mais leve, as correntes se afrouxando, o ar entrando mais facilmente nos pulmões. No Natal de 1974, minha mãe e eu celebramos juntas em nosso pequeno apartamento. Era nossa primeira festa realmente nossa, sem sombras do passado pairando sobre nós. Preparamos uma ceia simples, mas feita com amor. Decoramos uma árvore pequena com enfeites artesanais. Trocamos presentes modestos, mas significativos. Para novos começos, ela brindou à meia-noite, erguendo uma taça de cidra. Para novos começos, repeti, sentindo pela primeira vez que isso era realmente possível. O ano de 1975 amanheceu com uma promessa de novidades. Eu completaria 18 anos em julho, terminaria o colegial em dezembro, prestaria vestibular para letras. Minha mãe iniciaria seu curso técnico de moda, expandiria o ateliê, talvez contratasse uma assistente. Estávamos reconstruindo nossas vidas, pedaço por pedaço, dia após dia. A estrada ainda era longa, os desafios ainda eram muitos, mas pela primeira vez desde aquela noite fatídica de agosto de 1973, olhávamos para frente com esperança, em vez de medo. E essa talvez tenha sido nossa maior vitória. Os anos que se seguiram foram de reconstrução e descobertas. Em julho de 1975, completei 18 anos, oficialmente adulta perante a lei, embora já me sentisse envelhecida por dentro há muito tempo. Minha mãe organizou uma pequena festa no nosso apartamento, com apenas algumas amigas próximas e suas clientes mais queridas. Um brinde à minha filha, ela disse, erguendo uma taça de vinho barato, mas que naquele momento parecia o mais fino champanhe, a mulher mais corajosa que já conheci. Chorei ao ouvir aquelas palavras. Nunca tinha me considerado corajosa, apenas uma sobrevivente fazendo o que precisava para seguir em frente. Mas naquela noite, rodeada por pessoas que me amavam de verdade, comecei a enxergar minha própria força. O vestibular veio em dezembro, como planejado. Estudei como nunca antes, transformando os livros em refúgio, o conhecimento em escudo. Na manhã da prova, minha mãe me abraçou na porta do campus. Não importa o resultado, ela sussurrou no meu ouvido. Já vencemos batalhas muito mais difíceis que essa. Ela tinha razão, é claro. Depois de tudo que havíamos passado, uma prova era apenas isso. Uma prova. Entrei naquela sala com a serenidade de quem já enfrentou seus piores demônios e sobreviveu para contar a história. Quando o resultado saiu em fevereiro de 1976, meu nome estava na lista de aprovados para o curso de letras da Universidade Estadual. Minha mãe emoldurou a página do jornal com a lista e pendurou na parede da sala, ao lado do seu certificado do curso técnico de moda que havia concluído no mês anterior. "Olha só para nós", ela disse, admirando nossos pequenos troféus. "Quem diria, hein?" Quem diria, de fato. Em menos de 3 anos, havíamos transformado uma tragédia em impulso para crescer. O abuso não havia sido apagado, nunca seria, mas também não era mais a única coisa que definia nossas vidas. A faculdade se revelou um mundo novo e fascinante. Me apaixonei pelas aulas de literatura brasileira, pelos debates acalorados sobre linguística, pelas rodas de poesia que aconteciam nos jardins do campus. Pela primeira vez desde a infância, sentia prazer genuíno em estar viva, em aprender, em sonhar. Foi no segundo semestre que conheci Eduardo. Ele cursava direito no mesmo campus, um rapaz alto de óculos e sorriso gentil que frequentava o mesmo grupo de estudos de literatura que eu. Começamos como colegas, conversando sobre livros e filmes, compartilhando opiniões sobre os professores, discutindo os clássicos que tanto amávamos. "Você tem um jeito especial de analisar as personagens femininas", ele comentou um dia, após eu apresentar um trabalho sobre Capitu.
como se enxergasse camadas que ninguém mais vê. Sorri sem responder. Claro que enxergava camadas invisíveis aos outros. Havia passado anos decifrando silêncios, interpretando olhares, lendo nas entrelinhas para sobreviver. Nossa amizade cresceu lentamente, organicamente. Eduardo era diferente de qualquer rapaz que já havia conhecido. Respeitoso, paciente, nunca invadindo meu espaço ou forçando situações. Quando finalmente me convidou para sair, quase um ano depois de nos conhecermos, foi com uma delicadeza que me desarmou completamente. Entendo perfeitamente se não quiser, ele acrescentou após o convite, parecendo genuinamente preocupado com meu conforto. Podemos continuar apenas como amigos. Hesitei. O trauma ainda estava lá, enterrado mas vivo, fazendo meu coração acelerar ao pensar em me aproximar romanticamente de um homem. Doutora Marta e eu havíamos trabalhado muito nesse tema durante a terapia, mas a teoria era diferente da prática. Posso pensar sobre isso? Perguntei, a voz mais baixa que o normal. Todo o tempo que precisar. Ele respondeu sem pressão, sem decepção aparente. Conversei com minha mãe naquela noite, enquanto ela ajustava um vestido de noiva na sala. Estou com medo, confessei. E se não conseguir? E se o passado sempre estiver ali, entre nós? Ela parou de costurar e me olhou com aquela mistura de amor e tristeza que havia se tornado tão familiar nos seus olhos. O medo vai estar lá, filha. Não vou mentir para você. Mas não deixe que ele decida a sua vida. Você já deu poder demais ao medo. Decidi aceitar o convite de Eduardo. Nosso primeiro encontro foi num café próximo ao campus, local público, movimentado, seguro. Falamos sobre literatura, sobre nossas famílias. Contei apenas que meus pais eram separados, sobre nossos sonhos profissionais. Quero ser professora, revelei, surpreendendo a mim mesma com a clareza desse desejo. Ajudar crianças a descobrir mundos através dos livros. Você seria uma professora incrível, ele disse, e havia sinceridade em sua voz. Eu quero ser advogado criminalista, defender quem não pode se defender sozinho. Algo naquelas palavras tocou uma corda sensível em mim. Lembrei de Dr. Paulo, o advogado que havia nos ajudado a manter meu pai na prisão. De como seu trabalho havia sido fundamental para nossa segurança, nossa paz de espírito. Nosso relacionamento evoluiu no ritmo que eu conseguia suportar. Eduardo nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Quando contei sobre meu passado, quase um ano depois de começarmos a namorar, ele chorou comigo, segurou minhas mãos, prometeu que jamais me machucaria. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse, ecoando sem saber as palavras da minha mãe. E se me permitir, quero passar o resto da vida ajudando a curar essas feridas. Em 1979, uma notícia abalou nossa frágil sensação de segurança. Meu pai havia conseguido redução de pena por bom comportamento e seria solto em alguns meses. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Os pesadelos, que haviam diminuído consideravelmente, voltaram com força total. Ele não pode nos encontrar, disse para minha mãe, em pânico. Não pode saber onde estamos. Eduardo, já formado e trabalhando num escritório de advocacia, nos ajudou a conseguir uma ordem de restrição. Meu pai não poderia se aproximar de nós, não poderia tentar contato, não poderia sequer ficar na mesma cidade. É o máximo que a lei permite, Eduardo explicou, frustrado com as limitações do sistema. Mas vou garantir que seja cumprido à risca. Foi nesse momento de crise que Eduardo me pediu em casamento. Não de forma romântica tradicional, com jantar à luz de velas e anel em taça de champanhe. Foi numa tarde comum, enquanto pesquisávamos juntos formas de nos proteger legalmente. Case comigo, ele disse simplesmente. Não por medo, não por proteção, mas porque quero construir uma vida com você. Uma vida onde o passado não defina o futuro. Olhei para aquele homem que havia entrado na minha vida de forma tão inesperada, que havia sido paciente e respeitoso, que nunca me tratou como vítima ou como danificada. E pela primeira vez, permiti-me imaginar um futuro verdadeiramente feliz. Sim, respondi, as lágrimas escorrendo livremente. Quero construir esse futuro com você. Casamos numa cerimônia simples em janeiro de 1980.
Apenas amigos próximos, algumas colegas do ateliê da minha mãe, professores da faculdade que haviam se tornado mentores importantes. Usei um vestido feito pela minha mãe, é claro. Seu presente mais precioso, em que trabalhou por meses, costurando não apenas tecido, mas esperanças e bênçãos em cada ponto. Seja feliz, minha filha, ela disse enquanto ajustava meu véu. Seja tão feliz que o passado pareça apenas um pesadelo distante. Nosso apartamento ficava em São Paulo, onde Eduardo havia conseguido uma posição num grande escritório de advocacia especializado em direitos humanos. Deixar Ribeirão Preto foi doloroso. Significava me separar da minha mãe pela primeira vez. Mas ela insistiu que era o melhor caminho. Vou te visitar sempre, prometeu. E você terá sua própria vida, seu próprio espaço. É como deve ser. Os primeiros meses de casamento foram um aprendizado constante. Aprender a confiar, a baixar as guardas, a aceitar o amor sem medo. Eduardo foi meu parceiro nessa jornada, respeitando meus limites, celebrando cada pequena vitória sobre o trauma. Consegui meu primeiro emprego como professora numa escola primária da periferia de São Paulo. Crianças de famílias humildes, muitas com histórias de vida tão ou mais difíceis que a minha. Encontrei propósito ali, usando minhas próprias cicatrizes para reconhecer dores silenciadas, para oferecer o apoio que eu mesma havia demorado tanto para encontrar. Em 1982, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma tempestade de emoções contraditórias. Alegria, medo, esperança, terror. E se não soubesse ser mãe? E se meu passado interferisse na forma como criaria meu filho? Você será uma mãe maravilhosa, exatamente por causa do seu passado, não apesar dele. Eduardo me assegurou, segurando minhas mãos trêmulas. Você sabe, mais que qualquer pessoa, a importância de proteger, de respeitar, de amar incondicionalmente. Minha mãe veio morar conosco nos últimos meses da gravidez. Seu ateliê em Ribeirão havia prosperado a ponto de poder deixá-lo aos cuidados de suas assistentes por alguns meses. Sua presença foi um bálsamo para minhas inseguranças. Tenho tanto medo de falhar como mãe. Confessei uma noite, acariciando minha barriga enorme. Como você teve coragem de me ter, sabendo quão assustador é o mundo? A maternidade é um ato de fé, filha, ela respondeu, os olhos brilhando com uma sabedoria que só os anos podem trazer. Fé de que, apesar de tudo que pode dar errado, algo maravilhoso vai surgir. Rafael nasceu em março de 1983, um menino saudável com os olhos do pai e, segundo minha mãe, meu mesmo nariz arrebitado. No momento em que o coloquei nos braços, algo se curou dentro de mim. Não completamente. Algumas feridas são profundas demais para fecharem totalmente, mas o suficiente para sentir que um ciclo havia sido quebrado. Vou te proteger. Sussurrei para aquele pequeno ser que dormia em meus braços. Vou te amar como merece ser amado. Vou te ensinar a ser um homem bom, gentil, respeitoso. Eduardo chorou ao meu lado, tocando com reverência a cabecinha do filho. Somos uma família agora, ele disse. Uma família construída sobre amor, não sobre medo. 2 anos depois, em 1985, nossa família cresceu com a chegada de Júlia. Uma menina com cachos escuros e um sorriso que iluminava o quarto inteiro. Meu coração, que já havia se expandido com o nascimento de Rafael, parecia que não caberia mais no peito. Decidi então que minha maior missão seria criar meus filhos. Larguei o emprego na escola, optando por ser mãe em tempo integral. Não foi uma decisão fácil. Amava ensinar, amava fazer diferença na vida daquelas crianças, mas sentia que precisava estar presente em cada momento da infância dos meus filhos, oferecendo a segurança e o amor que haviam sido arrancados da minha própria infância. Tem certeza? Eduardo perguntou, preocupado que eu pudesse me arrepender. Podemos contratar uma babá e encontrar um meio-termo. Tenho certeza, respondi com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Quero dar a eles o que não tive, uma infância protegida, segura, cheia de amor. Minha mãe apoiou minha decisão, embora tenha retornado a Ribeirão Preto para administrar seu ateliê. Nos visitava regularmente, trazendo roupinhas feitas à mão para os netos, histórias de sua vida cada vez mais plena. Sabe o que mais me orgulha em você? Ela me disse numa dessas visitas, observando-me amamentar Júlia. Que você não deixou que ele vencesse. Que você construiu algo belo a partir de tanta dor.
Em 1988, recebemos a notícia que meu pai havia morrido na prisão. Um ataque cardíaco fulminante, disseram. Não senti alegria, nem tristeza, apenas um estranho vazio. Como se um capítulo tivesse finalmente sido encerrado, uma porta trancada definitivamente. Como você está? Eduardo perguntou naquela noite, depois que as crianças dormiram. Em paz, respondi após refletir. Não por ele ter partido, mas porque agora sei com certeza que nunca mais poderá machucar ninguém. A vida seguiu seu curso. Eduardo construiu uma carreira brilhante como advogado, especializado em casos de abuso infantil e violência doméstica. Sua experiência pessoal, através da minha história, deu-lhe uma sensibilidade rara em sua profissão. As crianças cresceram saudáveis, felizes, cercadas de amor e limites claros. Rafael, tão parecido com o pai na inteligência e na bondade. Júlia, uma mistura curiosa da minha teimosia com a paciência de Eduardo. Ambos criados para respeitar, para proteger, para fazer do mundo um lugar melhor. Em 1995, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. A notícia caiu como uma bomba em nossas vidas. Ela, que havia sido meu pilar de força, minha salvadora, minha melhor amiga, agora precisava de mim. Vem para São Paulo, implorei ao telefone. Os melhores médicos estão aqui. Podemos cuidar de você. Estou velha demais para recomeçar, filha, ela respondeu, a voz fraca, mas decidida. Prefiro ficar no meu cantinho, rodeada pelo que construí. Respeitei sua decisão, embora com o coração partido. Passei a viajar para Ribeirão Preto a cada 2 semanas, levando os netos para alegrar seus dias, ajudando com a quimioterapia que a deixava tão fraca, cozinhando suas receitas favoritas que ela já não tinha forças para preparar. Foi durante essas viagens que comecei a contar minha história para ela de forma diferente. Não mais como vítima, mas como sobrevivente. Não mais com vergonha, mas com a clareza de quem entende que a culpa nunca foi sua. Sabe o que aprendi com tudo isso, mãe? Disse numa tarde enquanto tricotávamos juntas, um hobby que ela havia me ensinado. Que a maior vingança contra quem tenta nos destruir é viver uma vida plena, feliz, significativa. Ela sorriu, os olhos cansados, mas ainda brilhantes. Você sempre foi mais sábia que eu, filha, desde pequena. Em agosto de 1996, minha mãe partiu. Silenciosamente, durante o sono, como se não quisesse dar trabalho nem mesmo em sua partida. A dor foi indescritível. Perder a pessoa que havia sacrificado tudo para me proteger, que havia reconstruído sua vida do zero para me dar um futuro. No funeral, enquanto observava seu caixão descer à terra, fiz uma promessa silenciosa. Continuaria seu legado de força, de proteção, de amor incondicional. Não apenas com meus filhos, mas com qualquer pessoa que cruzasse meu caminho precisando de ajuda. Os anos seguintes foram de consolidação. Rafael formou-se em medicina, decidido a ajudar crianças traumatizadas. Júlia seguiu os passos do pai no direito, com foco especial em direitos das mulheres. Ambos conheciam minha história. Contei quando atingiram a idade apropriada, sem detalhes gráficos, mas com a verdade necessária para entenderem de onde vinha minha superproteção, meus ocasionais momentos de pânico, minha insistência em valores como respeito e consentimento. Você é a mulher mais forte que conheço, mãe, Júlia me disse após ouvir minha história. Agora entendo por que dedicou sua vida a nós. Não foi sacrifício, respondi, acariciando seu rosto tão parecido com o meu na juventude. Foi escolha, a melhor escolha que já fiz. Eduardo e eu envelhecemos juntos, nosso amor amadurecendo como vinho bom. Ele nunca deixou de ser o homem gentil e respeitoso que conheci na faculdade. Nunca me fez sentir menos por minhas cicatrizes. Nunca me tratou como frágil ou quebrada. Sabe o que mais amo em você? Ele me perguntou numa noite, já com os cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Sua capacidade de transformar dor em amor. De usar suas feridas para curar os outros. E aqui estou eu agora, aos 68 anos, vovó Lena para 5 netos maravilhosos, compartilhando minha história pela primeira vez publicamente. Não por sensacionalismo, não por pena, mas na esperança de que possa ajudar outras Marlenas por aí.
sofrendo em silêncio, achando que estão sozinhas, que não há saída. Há saída, meus queridos. Há cura, há recomeço, há vida, plena, significativa, bela, mesmo após o pior dos traumas. Não digo que é fácil. Não digo que as cicatrizes desaparecem completamente. Mas elas podem se transformar de símbolos de dor em medalhas de coragem. Se você está assistindo isso e se identificou com minha história, saiba que não está sozinho. Que merece ajuda, merece proteção, merece amor. Que o que aconteceu com você não define quem você é nem quem pode se tornar. Meus queridos, se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição, cada curtida, ajuda esta vovó aqui a levar sua mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que há esperança, que há cura, que há recomeços. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós, mulheres que, como eu, transformaram suas dores em força e seus traumas em sabedoria. No grupo, você encontrará apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que entendem o que é reconstruir a vida após experiências difíceis. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu que nossas cicatrizes, quando aceitas e compreendidas, não nos enfraquecem, nos dão um tipo especial de força que só quem sobreviveu ao pior pode entender. Se você assistiu até aqui, querida, comente amém nos comentários. Obrigada, queridas.